A cidade de Jaú ficou completamente alagada. A água invadiu casas, estabelecimentos comerciais e causou estragos em vários pontos. Uma pessoa morreu e outra segue desaparecida. A Isadora Venturini acompanha, o pós-chuva desde cedo. Esteve em Jaú também para poder fazer uma reportagem a respeito dos estragos lá na cidade. Tem as informações ao vivo para a gente, direto da redação em Bauru. Boa tarde para você, Isa. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde também para quem está ligado aí no Brasil Gente desta segunda-feira e que já está ligado, na TV Band Paulista, acompanhando a cobertura desde cedo, da gente falando justamente sobre os estragos causados pela chuva lá no município de Jaú, que realmente foram muitos, Fabiano. Eu cheguei lá desde cedo e a gente pôde acompanhar aí alguns dos principais pontos que foram prejudicados pelas inundações, pelas enchentes, pela força do rio Jaú lá, que acabou destruindo, vários pontos, vários locais ali da cidade e também invadindo casas, estabelecimentos, e várias famílias aí, pelo menos, perderam imóveis, roupas, alimentos, tudo por conta dessa chuva deste final de semana. Em apenas 62 horas, Fabiano, choveu 271 milímetros na cidade de Jaú. Isso, para você ter uma ideia, esse volume é maior do que a média já esperada do mês, que é de 261. Então foi muito acima. E aí a gente vê aí praticamente vários pontos da cidade mesmo, da região central, Vila São Paulo, próximo ali da região do campo municipal, vários locais ficaram completamente alagados. E hoje pela manhã é aquele cenário do pós-chuva, só que um dos piores que eu já vi desde quando eu sou repórter e cubro esse tipo de situação, desse tipo de cenário após as chuvas, Então Jaú completamente ficou arrasada, Fabiano. Infelizmente, a gente então já começa a falar do óbito de um senhor, o idoso Edson Aparecido, de 60 anos, que infelizmente não conseguiu sair a tempo da enchente. O filho dele, que estava na casa dele, tentou carregá-lo e sair, só que o nível da água subiu tão rápido que atingiu o portão. E esse portão é de 1,5 metro para 2 metros. Então, para vocês terem uma ideia do nível, da altura que chegou a água nesse local. A gente foi até a casa desse senhor e realmente quase chegou no telhado a água. E, infelizmente, eles não conseguiram sair a tempo, o idoso não conseguiu sair a tempo, o filho dele não conseguiu salvá-lo a tempo, Fabiano. E o corpo só foi localizado hoje pela manhã pela Defesa Civil, quando o nível da água já tinha baixado. A gente também tem uma imagem muito forte, inclusive que é nessa mesma rua, na rua Prefeito Mário Ferraz de Carvalho, que é a imagem do jet ski, que é de um homem que pega o jet ski, enfrenta a correnteza, a força da correnteza, no sentido contrário ainda da correnteza, para salvar duas crianças que estavam ilhadas ali próximo do campo municipal. Uma criança de 11 anos de idade e uma criança de 5 anos de idade, parentes. E no momento que ele consegue resgatar as crianças, a gente vê que a força da água acaba tombando o jet ski. E é nesse momento que mãe e vó entram naquela água, naquela força da água, para tentar salvar e resgatar o filho e o neto, Fabiano. E aí elas relataram pra gente também toda a história, que elas ficaram 4 horas ali se segurando em um tronco de árvore. Elas estavam todas machucadas, porque elas ficaram 4 horas na água, segurando o tronco para poder salvar o filho e o neto e também se salvar. E após essas horas, então, o corpo de bombeiros conseguiu, através do dos botes salva-vidas, lá conseguiram chegar até elas e conseguiram resgatá-las. As crianças também passam bem, elas estão lá já acomodadas na casa da irmã, mas olha só essa imagem que fica na cabeça dessa família agora,
de toda essa situação que eles passaram ontem. E também da família que perdeu, né? A gente conversou com o irmão do Edson Aparecido, ele também muito emocionado, né? Era o companheiro, eles moravam ali há muitos anos juntos, na mesma casa. Então, realmente, é um sentimento de muita dor que essas duas famílias passaram. Mas não só essas duas famílias, Fabiana. A gente conversou com outros moradores que perderam tudo, perderam todas as peças. A gente conversou com um dono de uma loja de autopeças que perdeu tudo, teve um prejuízo de R$200 mil, 26 anos no mesmo local, e pela primeira vez ele teve esse prejuízo de R$200 mil e que a água levou todo o trabalho dele de 26 anos embora. E aí a gente também conversou com um dono de uma fábrica que também teve um prejuízo de R$500 mil. Os funcionários estavam desde cedo trabalhando porque ela ficou coberta de lama. A cidade está coberta de lama. Toda a população se uniu, apesar dos estragos, Fabiana, e a gente pôde ver que o sentimento de solidariedade, união e de força mesmo da população se estabeleceu no dia de hoje, porque mesmo com a chuva, que ainda caiu um pouco de chuva lá na cidade, e com toda a lama, com todo o sacrifício, toda a dificuldade, eles estavam todo mundo lá se ajudando a tirar aquela lama, o barro, a limpar ali os locais, a retirar os entulhos junto com a Defesa Civil. Era a prefeitura também trabalhando desde cedo para recuperar ali as ruas e avenidas que precisaram ser interditadas, inclusive estava um caos até para andar na cidade, porque justamente muitas ruas e avenidas estavam interditadas porque não dava para andar, não dava para passar pelo local nem com carro, nem a pé. Então, realmente, foi um cenário ali que a gente viu, que até a gente fala... eu contando assim, eu até falo ufa, porque é muita coisa, aconteceu muita coisa ali para aquela população, para aquelas pessoas da cidade de Jaú. Pelo menos mais de 1.500 pessoas ficaram desabrigadas e 500 casas foram atingidas. A gente, inclusive, tem até uma sonora do coordenador da Defesa Civil que fala um pouco sobre o trabalho de hoje. Fabiano. Então, referente às chuvas do final de semana, né? Agora estamos entrando com um pós-desastre. Estamos com uma estimativa aí, não é nada ainda real, tá? Estamos fazendo um levantamento de 500 casas e 1.500 pessoas com problemas dentro do município de Jaú. E por conta dessas pessoas aí, né, que várias famílias foram atingidas, Fabiano, a prefeitura decretou estado de emergência, abriu pontos ali de abrigos para essas famílias, pontos de doações também, e a Defesa Civil, inclusive, segue monitorando várias regiões de risco iminente, inclusive, na cidade, para justamente tirar pessoas que podem estar sofrendo algum tipo de risco por conta de deslizamento, e afundamento do solo, né, que pode acontecer porque o solo está encharcado. Então, se tiver mais chuvas, que está prevista para essa semana, então pode acontecer aí, infelizmente, mais estragos na cidade, mas a gente espera que não. Mas a Defesa Civil falou que vai seguir monitorando, e esse trabalho de limpeza e rescaldo, Fabiano, pelo menos a prefeitura fala que uns 2 dias para terminar tudo. Nós estamos com as imagens ali do momento em que o rapaz tenta sair com o jet ski, né, em meio à enxurrada ali, né? E ele o jet ski é arrastado, né, e acaba tombando ali no canto esquerdo do vídeo, ó. A gente vê lá exatamente o momento em que o jet ski tomba, né? Então, foram momentos terríveis vividos pelos moradores da cidade de Jaú, uma das piores enchentes, com certeza, né, que a cidade já enfrentou. Já são mais de 20 mortos no estado de São Paulo, então uma situação delicada. A gente sabe que nessa época do ano a chuva é mais constante, nós temos temporais, cidades acabam sendo alagadas, principalmente cidades que têm ali rios que cortam o município, né, riachos que cortam, que na hora que chove muito localizado, esses rios não comportam ali, né, a vazão da chuva e essa água. Olha só essa cena, né? Olha só essa cena, né? A gente vê ali, ó, essa ponte de madeira e olha a força da água. É muito difícil uma pessoa sobreviver se ela cair ali no meio dessa água.
Por isso que a gente sempre alerta aqui, em caso de chuva forte, você procura um abrigo, um lugar seguro, espera a situação melhorar, não vai se aventurar, mas está batendo na canela só a água, dá para passar. Você não sabe o que tem embaixo da água, se tem ali uma boca de lobo aberta, um buraco, uma cratera que a água provocou ali no momento em que ela passava. Então, por isso, tome muito cuidado para não ser surpreendido. Né? Uma situação triste, uma pessoa morreu lá em Jaú, uma continua desaparecida, né? E mais de 20 perderam a vida em chuvas que caíram no final de semana no interior de São Paulo e também na capital paulista. Agora há pouco, inclusive, eu via no Nacional ali imagens de uma tentativa de resgate. Né? Uma casa foi soterrada ali pelo deslizamento de terra e o pessoal ali, bombeiro, voluntários, defesa civil, tentando tirar a terra para poder resgatar as pessoas. Então, uma cena triste. Né? Faz parte dessa época do ano, essa chuva forte, mas infelizmente acaba castigando as cidades, como aconteceu em Jaú, Isadora. Infelizmente, Fabiano, como você disse, a Defesa Civil agora segue nas buscas, né, para encontrar essa pessoa desaparecida. Não há informações, não sabem ainda a identidade, o gênero, a idade desta pessoa, mas eles seguem ainda na busca por essa pessoa, Fabiano. É muito importante a gente falar que essas famílias que foram afetadas pelas inundações, que procurem a Secretaria de Assistência de Desenvolvimento Social de Jaú, na rua Bento Manuel 282, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 horas da tarde, justamente para receber atendimento, né? Para poder falar qual é essa situação, o que precisa para que a prefeitura possa ajudar, ou encaminhar até um abrigo, ou para receber uma cesta básica, ou para receber doações de roupas, imóveis, enfim. Então é muito importante que essas famílias que foram afetadas possam ir até esse local para poder receber esse atendimento, Fabiano. A prefeitura de Jaú já decretou estado de emergência, agora o prefeito ele espera, né, aquela verba que foi disponibilizada pelo governo do estado de R$1 milhão para poder agora fazer todo o trabalho que precisa ser feito para atender essas famílias, né, e de recuperação da cidade, mas até lá eles continuam aí ajudando da forma que podem, né, disponibilizando abrigos e pontos de doações. E é nesse momento que todo mundo pode ajudar também, não só os moradores de Jaú, mas também moradores da região que podem ir até lá e fazer algum tipo de contribuição, Fabiano. Tá ok, Isadora, obrigado pelas informações. A Isadora volta daqui a pouquinho com informações de chuvas em outras cidades também. Não foi só Jaú que foi castigada lá na região centro-oeste, outros municípios também.